Bom dia a todos. Hoje nós estamos neste seminário, convidamos ao professor Raul Maneiro, da Faculdade de Ciências da Universidade da República, UDELAR. O professor Maneiro, ele é professor dessa universidade na área de zoologia de vertebrados, especificamente herpetologia. Ele obtuvo o seu grau de maestria na faculdade, na UDELAR mesmo, e fez doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e ali se formou como herpetólogo, né? Ele trabalha principalmente com sistemática, com história natural, história natural de anuros neotropicais, mas também, claro, ele tem incursões na área de sistemática, porque como nos acontece a todos as pessoas que trabalhamos com história natural e ecologia, às vezes nós encontramos espécies novas no meio dessa caminhada. Então, ele tem descrição de algumas espécies novas, como o bufo achavali e Melanophreniskos langonei, né, que são dois anuros aqui da região dos Pampas. Então, passo a palavra, o professor Maneiro, ele tem uma parceria conosco, ali na URGS, ele também dá aula no PPG de Biologia Reprodutiva de Anuros, e tem orientado alguns alunos em conjunto comigo. Então, nós temos uma parceria de faz muitos anos, né? Também nós dois escrevemos uma espécie nova de Liolemus, que é endêmico do Uruguai, o Liolemus gardelli, né? Foi em conjunto que a gente fez essa descrição. Então, passo a palavra para o colega Raul, né, que vai apresentar a palestra para vocês. Obrigado, Raul, por aceitar o convite. Obrigado a você, Laura. Obrigado também para Maria João. Obrigado para todo o PPG de Biologia Animal. E muito obrigado também para todas que estão participando. Eu não sou muito experto com este sistema, então eu vejo que muitos estão encaminhando saudações. Eu mando um abração imenso para todos os amigos, os colegas de lá, para aqueles que conheço e os que ainda não conheço, e com certeza na hora a gente vai conhecer. E, bom, vou compartilhar a tela, Maria João, tá certo? Isso aí, isso. Eu vou te orientando aqui e qualquer coisa eu te falo pelo áudio, fica tranquilo. Beleza, muito obrigado. Então, vamos começar. Vou compartilhando a tela ali. Bom, em teoria era para vocês ver a tela completa. Não perfeito, Raul. Está ótimo. Está ótimo, beleza. Tá ótimo. Porque eu não vejo vocês também, nem vejo minha câmera. Bom, eu vou tentar falar em portunhol. Eu estou assim fazendo uma apresentação para vocês, então gosto de falar em portunhol. Mas, bom, se alguma coisa não está entendendo, só tem que gritar, porque não vejo nem você nem a linha de chat, certo? Desculpa que a apresentação, as letras da apresentação estão em espanhol, mas vou tentar falar em português. Nem sei se vou conseguir direto. Bom, a ideia então era falar um pouco da diversidade e a conservação dos anfíbios de Uruguai. Falar em diversidade e conservação dos anfíbios do Uruguai é falar de uma fauna que com certeza vocês devem conhecer. Como se a grande maioria de vocês é da região do Rio Grande do Sul, nós compartilhamos muitas das espécies de nossa fauna, de anfíbios, de répteis, porque compartilhamos o bioma Pampa, que é esse que está ali mostrado aí no mapa. Então, a grande maioria das espécies do Uruguai são espécies de distribuição ampla em todo o bioma. Como vocês sabem, é um ecossistema temperado,
então a gente não esperaria encontrar muita diversidade, mas vamos ver que tem uma importante quantidade de espécies em nossa fauna pampeana daqui. A grande maioria das espécies do Uruguai, pelo fato também de ser um país pequeno, tem 176 mil quilômetros quadrados, a grande maioria das espécies, então, são de ampla distribuição, estão em todo o país. Mas tem algumas faunas especiais ou particulares em algumas regiões. Por exemplo, a gente reconhece o que chamamos de fauna de costa atlântica, que está principalmente nos ecossistemas de areias do Oceano Atlântico e do Rio da Plata, que é uma fauna que a gente compartilha com grande parte do Rio Grande do Sul e a província de Buenos Aires, na Argentina, e que não se espalha muito para o resto do país. Tem algumas espécies que a gente chama aqui de fauna riograndense, porque é uma fauna que está muito associada com ecossistemas de solos superficiais, principalmente em coxilhas, que é uma fauna muito comum com as faunas de coxilhas também do Rio Grande do Sul. E finalmente temos uma fauna que a gente chama de fauna chaco-missionera, que ela está constituída por espécies que têm uma ampla distribuição, principalmente para essas regiões sul-americanas do Chaco e das Missões, mas que elas chegam até Uruguai, principalmente na região noroeste. Por exemplo, o caso do sapo cururu, o Rhinella diptyca ou Lysapsus limelus, coisa que também é comum com vocês aí no Rio Grande do Sul. Em total, o Uruguai tem uma diversidade interessante de anfíbios, principalmente anuros, e tem uma espécie de ápodo. No total, a gente tem aqui no Uruguai, por enquanto, 49 espécies silvestres. Delas, uma é exótica, e vamos ver depois mostrar um pouquinho dela, porque tem importância do ponto de vista da conservação. Essas aí são as famílias que estão presentes no Uruguai. Tem 10 famílias em total, e elas se distribuem desse modo aqui. Maioritariamente tem 3 famílias que são as que dominam nosso país, que são os bufonídeos, os ilídeos e os leptodactilídeos. E depois tem alguma outras espécies em outras famílias com representação bem menor, como microilídeos, ceratofríneos, algum filomedusíneo, que a gente vai ver agora. Bom, a primeira espécie que eu gostaria de falar é essa aí, que é uma espécie bem interessante, que é a única espécie de anfíbio ápodo que tem no Uruguai. É uma daquelas que eu falei que tem uma distribuição principalmente associada com os ecossistemas do sul. É o Toner petroindistinto. É a única espécie de anfíbio ápodo, então. É a única espécie vivípara do Uruguai. Esse bicho tem reprodução vivípara. Os machos têm uma estrutura copulatória chamada de falódio. Então, a fertilização é interna. As fêmeas retêm os ovos fertilizados dentro do oviduto. E depois de um tempo, elas conseguem fazer literalmente um parto das crias, mais ou menos 8 a 10 crias. E esse é o tipo de ambiente onde a espécie se encontra. Nós temos a certeza de que essa espécie está muito, muito submuestreada, é uma espécie difícil de achar. Eu sei que lá no Rio Grande do Sul tem algumas áreas, por exemplo, na região de Terra da Areia, onde ela é super abundante. Aqui não tem esse tipo de dados assim, de populações grandes. Aliás, nas coleções científicas de nossa faculdade tem menos de meia dúzia de exemplares coletados na história da herpetologia no Uruguai. E depois tem assim, uma grande quantidade de indivíduos que eles são pegos na época que tem grandes alagações na região do Alto Rio Paraná, na Argentina, e os aguapé chegam até as costas do Uruguai e eles chegam com muita fauna associada, e essa é uma das espécies mais frequentes, e por isso que a gente conhece um pouco mais da biologia destes animais. Mas as populações próprias do Uruguai são bem raras,
e muito difícil de achar. Como todos os tiflonectídeos, são bichos fossórios, então os olhos são subepidérmicos, tem uns tentáculos aos lados da cabeça que tem uma função sensorial bem interessante e muito pouco conhecida. E, enfim, para nós é talvez dos desafios mais raros de nossa fauna. Eu, na verdade, somente peguei 2 vezes esses bichos em circunstâncias muito estranhas e momentos de grandes alagações, e elas foram pegas com pesca elétrica. A gente estava trabalhando com peixes e ela foi pego um exemplar desses com pesca elétrica e outro uma circunstância também meio estranha na região do leste do Uruguai, aqui na região de Rocha. Mas parece que tem uma distribuição bem mais ampla, só que a gente ainda não conhece muito. A fauna mais característica do Uruguai é a fauna de anuros. Tá? Tem 48 espécies de anuros e vamos começar a ver alguns exemplos de cada família. Entre os alçóides, uma das espécies talvez mais interessantes do ponto de vista da fidelidade do habitat é a limnomedusa macroglossa. Ela é tão fiel para o habitat de pedra que a gente chama rana de las piedras, porque é um bicho que é só encontrado nesse tipo de ambiente, solo superficiais. Ali vocês conseguem ver na foto dos detalhes mais interessantes desta espécie, que é a pupila com forma romboidal, não é arredondada como as pupilas da grande maioria dos anuros. E esse é o ambiente típico dessa espécie. Eu vou falando de algumas espécies e falando também de alguns trabalhos que a gente tem feito com relação à conservação. Por exemplo, nesse caso, a gente orientou uma tese de pós-graduação sobre a filogeografia dessa espécie, da limnomedusa. Foi a tese da professora Cláudia Fernandes. Bom, ela trabalhou com populações do norte. É interessante porque achou que tem duas populações que têm uma baixa estruturação, mas na região principal das coxilhas, na região mais alta das coxilhas, ela tem umas zonas de contato entre essas populações. Então, a gente utilizou esse trabalho também como base para fazer recomendações na hora de escolher áreas que poderiam ser prioritárias para a conservação. Porque não somente a gente leva em consideração a diversidade das áreas, mas também esse tipo de dados genéticos que cada vez mais são importantes para definir unidades de conservação. Uma família muito bem representada no Uruguai são os bufonídeos. Os bufonídeos são representados por 2 gêneros, o gênero Rhinella e o gênero Melanophreninscus. São 2 gêneros bem diferentes. Segundo os que trabalham nesta família, parece que os Melanophreninscus são dos gêneros mais antigos da família. Né? Bom, vamos falar de 2 espécies de Rhinella bem diferentes. Esse aqui, a Rhinella do Rigny, é uma espécie que tem, pelo menos no Uruguai, uma distribuição principalmente ao leste, todo o leste do país. E ele é caracterizado porque se refugia em tocas que ele mesmo constrói ou que ele aproveita. Aqui no Uruguai tem 2 espécies desse grupo, do grupo de Rhinella granulosus. Um é Rhinella do Rigny, outro é Rhinella fernandese, mas tem uma grande quantidade de indivíduos com fenótipos intermediários, que a gente ainda não sabe direto qual seria o status taxonômico dessas populações. O Rhinella fernandese é um bicho que tem uma distribuição bem maior, mais típico do país, e esse aqui, pelo menos, os que têm as características distintivas, por exemplo, a forma das crestas supraoculares, a ausência da cresta subocular, esse tipo de fenótipos a gente acha principalmente a leste do país. Como todos os
sapos do gênero Rhinella, ele se reproduz principalmente depois de fortes chuvas e ele coloca os ovos em cadeias de ovos pretos, que são muito conspícuos, muito fáceis de ver, principalmente em áreas alagadiças de pradeiras. A outra espécie que eu gostaria de falar é o Rhinella chavali. Como a Laura falou na apresentação, ele foi descrito como bufo a chavali, né, porque bufo era o gênero válido para esse grupo dos sapos da América do Sul, mas agora o nome, a combinação correta é Rhinella chavali. Ele tem uma especialização bastante forte em ambientes de coxilhas e serras, nessa região principalmente central do país, e atinge muitas localidades do sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Foi uma espécie descrita no ano 2004, e é interessante a anedota, porque a gente, quando descreveu essa espécie, nunca tinha pego ela no campo. Essa espécie foi descrita com base a materiais que estavam já tombados no coração e que tinham sido colocados ali baixo a denominação de Rhinella arenarum, de bufo arenarum naquela época. Mas a gente percebeu que tinha algumas diferenças morfológicas e com base nessas diferenças e depois algumas diferenças importantes do hábitat, a gente foi procurar no campo e depois que a espécie tinha sido descrita, achou que tem algumas questões morfológicas, mas também ecológicas bem diferentes. Essa especialização de hábitat é uma das diferenças centrais com Rhinella arenarum, mas também tem, por exemplo, diferença na morfologia das patas, nas glândulas paratoideas, etc. Hoje já tem também outro tipo de caracteres que diferenciam. Tem o pessoal da Universidade de Brasília, o Natan Maciel, trabalhando com filogeografia, filogenia desse grupo. Bom, outro gênero que é importante para nós é o gênero Melanophrygniscus. E falo que é importante também, não somente por o número de espécies, mas também do ponto de vista da conservação. A grande maioria das espécies desse grupo são ameaçadas, pelo menos ameaçadas a nível nacional. De fato, das 6 espécies conhecidas, 4 estão em categorias de ameaça, 2 delas estão em peligro crítico, que são Melanophrygnicus langonei e Melanophrygnicus montevidensis. Tem uma quase ameaçada, que é a Martini, e só uma delas é uma preocupação menor, que é uma espécie de ampla distribuição, o Melanophrygnicus absolutus, que vocês conhecem bem, porque é muito comum na região, principalmente do sul do Rio Grande do Sul. Vou falar brevemente desses dois aqui. O Melanophrygnicus langonei também é um animal que a gente não conhece quase nada dele, somente sabe que é uma espécie nova, mas foi descrito com base a materiais coletados em armadilhas de interceptação e queda. Então, eu, por exemplo, nunca vi o bicho vivo. Eu fiz a descrição da espécie com base a material que foi coletado em áreas florestais. A gente descreveu essa espécie no ano 2008 e eu fui pelo menos meia dúzia de vezes para a região onde ele foi pego e nunca consegui coletar novos exemplares. O pior do assunto é que a distribuição dele é bem pequena, tem pouco mais de 1 quilômetro quadrado, alguma coisa. E toda a região onde ele foi coletado é uma região destinada à florestação com espécies exóticas. Então, a gente tem pouca esperança que ainda tenha algum indivíduo sobrevivente. Mas tem outras áreas perto dela que talvez pode ter alguma população. Ela está muito perto da área da fronteiriça, está menos de 500 metros da linha de fronteira com o Rio Grande do Sul, mas até onde eu sei, nunca foi pego também no Rio Grande do Sul, portanto, seria uma espécie endêmica de Uruguai e ela está criticamente ameaçada. Uma outra espécie que a gente trabalhou, e também
é uma espécie interessante do ponto de vista da conservação, é o que a gente chama de sapito de Darwin, ou Melanophrygmus montevidensis. Nós fizemos muitos trabalhos com populações, principalmente do departamento de Rocha, que fica bem a leste do país, focando em padrões de movimentação, migrações, biologia reprodutiva, aposematismo, dieta. A gente trabalhou bastante. A gente conhece bem mais o Melanophrygmus montevidensis do que conhece do Melanophrygmus langonei. Mas mesmo assim é uma espécie criticamente ameaçada. E, por exemplo, esse trabalho, que foi parte da tese de mestrado da Gisela Pereira, a gente testou os padrões de movimentação, de deslocamento da população que fica perto da Lagoa da Rocha. E ali a gente achou que esses sapos quase não se deslocam. Pelo menos na época que a gente fez o trabalho, que foi quase 2 anos, o deslocamento máximo foi de menos de 200 metros. Ou seja, que provavelmente eles têm uma altíssima fidelidade ao hábitat, o qual tem uma importância superlativa também para a conservação. Na hora de fazer as recomendações para aqueles que têm que tomar as decisões, é importante pensar que tem que ser preservadas aquelas áreas onde tem as poças de reprodução, porque tem pouca capacidade para se deslocar para outros lados. Então, o que a gente fazia era utilizar a fotoidentificação como ferramenta de trabalho, e com isso a gente sabia se o mesmo bicho voltava a se reproduzir na mesma poça de um ano para outro, de um evento reprodutivo para outro, se ele ficava perto da área de refúgio. E, na verdade, ficamos muito surpresos com os resultados, porque pelo menos essas populações têm um deslocamento muito limitado, e esse deslocamento limitado faz que sejam sumamente frágeis. Vamos ver depois mais para frente que uma das áreas onde tem maior impacto a transformação do hábitat é justamente a área costeira, que é onde tem o crescimento da fronteira urbana de forma permanente. Bom, outra família que está presente no Uruguai é a família Ceratophrys. Só temos uma espécie registrada, mas estou falando de registros históricos. Por quê? Porque essa espécie, que é Ceratophrys ornata, a gente chama de esquarzo, tem os últimos registros feitos por volta da metade de 1980. O último registro que a gente tem nas coleções é de 1986, na região também do leste do país. E por enquanto não, a gente não voltou a achar ele. É uma espécie muito interessante do ponto de vista da sua dinâmica e sua ecologia. É uma espécie que pode ficar enterrada há muito tempo. Eles são sapos muito conspícuos, muito coloridos. E a gente fez um trabalho bem interessante com colegas da Argentina e do Brasil, que foi esse aqui, que na verdade ainda continua, que é um projeto trinacional que está liderado por Abril Agostini, que é uma colega da Argentina, onde nós tentamos, através de um programa de ciência cidadana, que conseguir dados da presença da espécie ainda em locais onde já não é mais registrada. Eles tiveram muito sucesso na Argentina, com alguns hallazgos bem interessantes. Eu sei que aqui no Brasil também algum dado interessante foi coletado, principalmente na área perto do Taim. Mas, infelizmente, no Uruguai, todas as pessoas que foram contactadas e todo o trabalho de campo que foi feito não deu um resultado positivo. É muito provável que essa espécie nunca tenha sido muito abundante no Uruguai. De fato, nas coleções nacionais tem uma representação muito baixa.
não tem menos de 10 exemplares entre a coleção do museu e a coleção da faculdade, o que quer dizer que também o sapo nunca foi, pelo menos nos últimos anos, muito abundante. E o pior que assim, que é uma espécie muito conspícua. Quando a gente fala com as pessoas que faz anos moram em locais onde a espécie já foi registrada, as pessoas perfeitamente conhecem o bicho, elas não se confundem ele com outras espécies, mas também concordam que faz muito tempo que já não é registrado, pelo menos não foi mais visto nem ouvido. Há uma área que tem registro histórico que fica perto de Balizas, que é um balneário ali na costa, perto do Cabo Polônio, que tem até guarda-parque o ano todo. Com certeza conhecem muito bem a espécie, os vizinhos conhecem muito bem, e já faz muito tempo também que não tem nenhum tipo de registro, nem direto nem indireto do animal. Portanto, embora a gente considere que é uma espécie ameaçada, provavelmente a gente daqui a pouco vai ter que mudar isso e considerar, infelizmente, uma das primeiras espécies extintas de anfíbio do Uruguai. Por enquanto, continuamos esperançados com esse projeto com os colegas de Chile e Brasil, mas acho que daqui a pouco já vamos ter que começar a fazer a ideia de que a espécie não está mais ali, pelo menos nas locais já conhecidos. Outro grupo de espécies que está bem representado em nossa fauna são os ilídeos. Os ilídeos estão representados por 15 espécies, gêneros diversos, em gênero Buana, gênero Dendropsophis, gênero Synax. Bom, ali eu coloquei fotos de os dois morfotipos mais frequentes de ilídeos, que são os ilídeos arborícolas e os ilídeos aquáticos. Entre os ilídeos aquáticos, o Uruguai tem duas espécies. Uma delas é muito rara, é uma espécie que tem registros muito pontuais, somente na região do noroeste do país, lá naquela fauna chaco-missioneira que eu falei, que é Elisapsus limelos. Mas tem outra, que é Pseudis minuta, que é uma espécie muito comum, uma espécie frequente em quase qualquer poça do país, e a gente chama aqui de rana boiadora, porque ela está o tempo todo boiando, tem umas patas posteriores, umas membranas interdigitais muito bem desenvolvidas, e apresenta um dimorfismo sexual bem característico, porque o macho tem 2 sacos vocais, as fêmeas obviamente não apresentam sacos vocais, e elas vocalizam até mesmo durante o dia. Tem algumas coisas muito interessantes na biologia dessa espécie. Por exemplo, o esqueleto dela é verde, de cor verde, porque tem um pigmento chamado de villivergina. E na Argentina é chamada de rana paradójica. Paradójica quer dizer que, não sei como se em português também chamam de paradóxica, mas que seria como estranha, uma rana esquisita, assim, porque na verdade o girino dela pode chegar a ser imensamente grande, pode ter até mais de 10 centímetros, mas conforme vai avançando a metamorfose, ele vai quedando menorzinho, e os jovens recém-metamorfosados são bem menores que os girinos, daí o nome de rana paradójica. Em Uruguai vocês podem encontrar essa espécie quase em qualquer poça, mas tem que ser poças que tenham água razoavelmente limpa. E elas precisam de água permanente, até porque a metamorfose do girino pode demorar muitos meses. Nós encontramos uma população dessa espécie, mais de uma população dessa espécie, mas muito próximas, na fronteira com o Brasil, onde bichos realmente muito pequenos estavam vocalizando. Eles tinham mais ou menos uns 2 centímetros, e eles vocalizavam, e a gente achou amplexo, o que quer dizer talvez que algumas das populações da região da fronteira podem ser até
morfologicamente bastante diferentes que a gente está acostumbrada a trabalhar aqui no Sul. E, bom, pode merecer uma análise talvez mais detalhada. Porque, não sei se no Rio Grande do Sul também acontece isso, mas trata-se de indivíduos realmente muito pequenos, de um tamanho que aqui no Sul seria um jovem recém-metamorfosado, mas que lá no Norte já estava vocalizando e se reproduzindo, pelo menos estava em amplexo. Uma espécie bem interessante. A Carol Sank fez mestrado com ela, fez trabalhos bem legais da biologia, do comportamento, etc. Uma espécie interessante do biomapa. Agora a gente está utilizando ela também como bioindicadora de alguns projetos com agrotóxicos em ecossistemas florestais. A outra espécie que eu queria falar é essa aqui, Boana pulquera. Boana pulquera é talvez a espécie de anfíbio mais frequente do Uruguai, uma espécie típica do bioma pampa. Ela é muito comum até nas cidades, ela se dá razoavelmente bem em ambientes urbanizados, ela consegue se adaptar muito bem a parques urbanos, onde tem um pouco de água, ela já está ali. Vocaliza quase o ano todo, até em inverno, se dá um calorzinho, ela está vocalizando. É uma espécie que tem uma morfologia muito interessante, porque apresenta bichos que podem ter essa cor, quase branca, bichos que podem ter manchas, outros que não têm nenhuma mancha, outros que podem ser verdes, mas o que tem geralmente em comum quase todos eles é essa linha por trás da cabeça aqui, que está presente aqui também. E no caso dos machos, o saco vocal é colorido, principalmente color laranja. Embora seja uma espécie muito comum e uma espécie que parece não ter problemas de conservação, pelo menos segundo os critérios da UCM, nós vimos que pode ser uma espécie interessante para sua utilização como indicadora. E, de fato, a tese da Maria Belén Riero, que é uma estudante do nosso laboratório, foi focada no efeito de um herbicida nos girinos dessa espécie aqui. Ela trabalhou com picloram, que é um herbicida muito utilizado nos empreendimentos florestais, e fez uns análises bem legais do efeito da genotoxicidade. Né? Ele encontrou que conforme se acrescenta a concentração do herbicida, vai se acrescentando a frequência de aberrações nucleares e também de destruição ou de degradação do DNA. Nessa imagem aqui, dá para ver algumas das aberrações nucleares que ele achou em girinos de Boana pulquera submetidos a tratamentos com picloram. Por exemplo, a presença, este seria um núcleo celular normal, este seria um núcleo celular com um micronúcleo, que são troços de DNA que ficam afastados do genoma principal do indivíduo. Aqui tem outros micronúcleos. Né? Tem aberrações nucleares quanto à morfologia do núcleo. Por exemplo, se chama de hendiduras. Aqui tem um outro micronúcleo. Tem pontes. Pode ter o núcleo duplo, né? Células com dois núcleos, etc. Ou núcleos lobulados. Tudo isso aí é indicativo do efeito do herbicida nessa espécie. Então, embora seja uma espécie muito comum, muito frequente e de amplíssima distribuição, ela também é muito suscetível a esse tipo de agrotóxicos. Então, a gente encontrou que pode ser interessante e indicador para trabalhar. Uma outra família que tem uma grande representação no nosso país é a família dos leptodactilídeos. É uma família neotropical
que tem vários gêneros no Uruguai. Tem o gênero Leptodáctilos, o gênero Pleurodema, Physalemmus, Pseudoparudícola. Eu não vou falar, claro, todas elas, são muitas espécies, mas pelo menos sim algumas que têm alguns comportamentos interessantes, muito legais. Com certeza, para aqueles que já trabalham na herpetologia, muitas das coisas que eu vou falar são bem conhecidas por todos, mas sempre é bom compartilhar com os outros também esse tipo de coisas que fazem que os anfibios sejam tão interessantes, por menos, ao menos para nós. Essa espécie aqui, Leptodactylus latinasus, é uma espécie bem comum em todo o país, e ela se caracteriza, entre outras coisas, pelo fato de que, para se reproduzir, o macho vai vocalizar desde uma toca, da entrada de uma toca, e o amplexo vai se produzir dentro da toca, e eles vão deixar uma bolinha de espuma dentro daquela toca. Na bolinha de espuma vão ficar os ovos já fertilizados, e bom, pode acontecer que uma chuva forte alague toda a região onde está essa toca, e os ovos podem sair flutuando, ou simplesmente, dentro daquela espuma, podem nascer os girinos, até utilizar a espuma para se hidratarem, e assim que chegaram as chuvas, eles saíram nadando dentro da toca. Tem em Uruguai 4 espécies que têm esse tipo de comportamento, se chama espécies do grupo de Leptodactylus fuscus. Esta é uma delas, a mais comum, que é Leptodactylus latinasus. Tem também Leptodactylus gracilis, Leptodactylus mistacinus, e Leptodactylus furnarius, que é uma espécie rara na nossa fauna, mas que também está presente. Todos fazem esse tipo de comportamento, tem esse tipo de comportamentos. Ou seja, que é um investimento parental interessante, porque se bem em alguns casos o macho não constrói a toca, pelo menos tem que achar uma toca já construída e defender aquela toca, enfim, uma espécie que tem um investimento parental que vai além da vocalização. Uma outra espécie do mesmo gênero que apresenta um comportamento também complexo e interessante é o Leptodactylus luctator. Leptodactylus luctator, que já foi Leptodactylus latrans, já foi Leptodactylus ocellatus. Então, eu gosto sempre de colocar os outros nomes, porque as pessoas nem sempre estão familiarizadas com a nomenclatura, mas é uma espécie comum também, tanto no Uruguai quanto no sul do Brasil. Bom, essa espécie aqui foi estudada faz muitos anos, lá por 1960 e alguma coisa, 1970, pelo professor Raul Ferreira, que foi professor de nossa faculdade. Ele foi quem descreveu um dos comportamentos mais interessantes que apresenta esse grupo de espécies, que é o cuidado parental, ou pelo menos em espanhol se chama de cuidado epimelético. Como que é esse cuidado? Bom, o que acontece é que durante o amplexo, a parelha vai bater, junto com os óvulos que libera a fêmea, uma substância albuminoidea, e vai conseguir fazer esse tipo de ninho de espuma, que são arredondados. Esse ninho tem mais de 25 centímetros de diâmetro, e ali vão ficar os ovos fertilizados. É interessante porque dentro desse buraco que fica aqui no meio, vai ficar a fêmea. E a fêmea vai cuidar aqueles ovos e vai defender aquela postura dos potenciais agressores ou potenciais depredadores. E uma coisa interessante é que o desenvolvimento dos ovos é sincrônico. E sincrônico também é a metamorfose. Ou seja, depois de 3, 4, 5 dias, vão sair os primeiros girinos e eles vão ficar todos juntos e vão se desenvolver todos juntos, e a fêmea vai continuar cuidando esse grupo, esse cardume de girinos, até eles atingirem a metamorfose, a metamorfose completa, e depois vão se dispersar. Então, esse fenômeno que hoje todos nós conhecemos era absolutamente desconhecido na época que o professor Ferreira trabalhou, e ele foi quem descreveu isso aí.
Fora de fazer a descrição, ele fez uns experimentos bem legais com potenciais depredadores, por exemplo, com um bentebi taxidermizado. Ele simulava um ataque ao cardume, a fêmea defendia, enfim, também fez uns modelinhos bem interessantes de predadores que poderiam ser cobras e a fêmea defendia. Então foi isso que ele descreveu e até agora a gente acha maravilhoso esse tipo de comportamento. Uma outra coisa que ele também fez, lá por 1990, já muitos anos depois, foi que os machos muitas vezes atacam os cardumes. Tem descrito uma situação, pelo menos, na qual 4 ou 5 machos tentam comer os girinos do cardume e a fêmea tenta defender. Esse comportamento de canibalismo não é muito conhecido nesse grupo de anuros e, por enquanto, ainda é um enigma se eles fazem isso por causa de que não tem outra coisa para comer, ou seja, não tem outro tipo de presa, ou tentando dissuadir a fêmea do cuidado parental para conseguir um amplexo, ou talvez simplesmente por uma questão de competição. É interessante, então, que esse fenômeno ainda permanece aberto para ser estudado, porque a gente também não conhece mais que aquelas descrições feitas pelo professor, que infelizmente ele faleceu faz alguns anos. Um outro grupo de espécies da mesma família são as do gênero Physalemmus. Tem espécies muito comuns que estão ativas principalmente na época cálida, que se chama de gas choronas, porque tem uma vocalização parecida com um chanto de uma criança, ou parece também o barulho que fazem os gatos, um miau assim, típico do gênero. Mas esse aí que a gente escolheu para essa apresentação é Physalemmus henseni. É bem diferente das outras que eu falei, outras espécies do gênero. É uma espécie que tem uma vocalização parecida com um inseto, e que a diferença da maioria das espécies do gênero que se reproduzem em primavera e verão, essa espécie principalmente se reproduz em inverno. Depois a gente vai ver que é uma das espécies na qual foi descrita a presença do fungo quitrídeo, Batrachochytrium dendrobatidis, e é uma espécie razoavelmente frequente de achar na época fria em Uruguai. Ela se reproduz sempre depois de chuvas muito fortes e pode ser em junho, em julho, até momentos de frio bastante extremo, com 4 ou 5 graus, ela conseguiu vocalizar. Como todas as espécies do gênero Physalemmus, pelo menos todas que eu conheço, a parelha construi um ninho de espuma, batendo com as patinhas os ovos que libera a fêmea, mas não apresenta um tipo de cuidado parental. O único investimento é a construção daquele ninho, e o ninho fica ali, geralmente oculto entre a vegetação. Uma outra espécie pertencente a esta família também é a Pleurodema vibroni. Pleurodema vibroni foi uma espécie que até a gente pensava que podia estar extinta no Uruguai, porque tinha os últimos registros de 1990, e nem o Ceratophrys ou algumas outras espécies que faz muito tempo que a gente não achava, mas há um tempo começou a aparecer algumas populações que a gente não conhecia. Tem uma distribuição principalmente ao sul do país, essa que aparece aí no mapa, e é a única espécie do gênero que habita em Uruguai. Também é uma espécie que se reproduz principalmente durante os meses frios. A vocalização acontece em maio, junho, aqui nessa época começa a vocalizar agora, no final de abril, e vai até quase a primavera.
também depois de chuvas muito grandes, ele habita áreas alagadiças, principalmente pradeiras alagadiças ou áreas que tenham vegetação de gramíneas. E entre as coisas interessantes que apresenta essa espécie, tem esse tipo de comportamento que a gente chama de comportamento deimático. Como vocês veem aqui, elas têm umas glândulas aos lados do corpo, na região acima dos rins, aproximadamente acima dos rins, e se ela é incomodada, ela volta para o depredador e apresenta aquelas glândulas que parecem uns olhos imensos, e é uma forma dela de dissuadir ao depredador. Não só por aquelas questões comportamentais que acho interessantíssimas, mas também porque foi a primeira espécie de anfíbio na qual foi descrita a presença do quitrídeo em um sapo adulto. Até esse trabalho, que foi publicado por volta de 2011, 2012, o quitrídeo somente era conhecido em girinos, em Uruguai. Mas essa foi a primeira espécie na qual a gente encontrou num adulto a presença do fungo. Isso que vê aqui, vocês, justamente como se vê a pele deste sapinho infectada pelo girino, pelo fungo, com os esporangios, sem as esporas, com as esporas, e aqui um esporangio aberto. Infelizmente, cada vez é mais frequente achar esse fungo em populações, acho que também acontece lá no Brasil, e ainda não tem pelo menos não tem uma forma muito fácil de controle a grande escala, né? Outra família da que eu gostaria de falar é a família dos microilídeos. Os microilídeos têm uma distribuição cosmopolita, estão no mundo, mas em nosso país somente tem uma espécie, que é essa aí. É a Cristocles bicolor. A gente chama de sapito oval, porque tem forma ovalada, enfim. A gente chama desse modo. É uma espécie fossória. Ela está o tempo todo embaixo de troncos, de pedras. Como vocês podem ver, os braços e as patinhas são curtas, típico do animal fossório, e apresenta algumas coisas bem interessantes do ponto de vista morfológico. Por exemplo, tem um enigmático prega detrás dos olhos. Algumas espécies desse grupo parece que utilizam como se fosse uma capuz para cobrir os olhos no momento que eles se alimentam de formigas. São animais especializados em formigas, são formicívoros. Então parece que poderia ter essa utilidade. Outra coisa bem interessante desse grupo é que apresentam girinos sem partes queratinizadas, ou seja, os girinos não têm bico, não têm queratodontes. E a gente trabalhou com esse animal, fez alguns trabalhos de dieta, trabalho com os colegas da nossa universidade lá, e a gente achou que é interessante porque em áreas florestais os sapinhos apresentam uma dieta bem mais ampla que em áreas não florestais. Ao princípio a gente pode pensar, bom, até melhor, porque uma dieta mais diversa, mas também não temos certeza se é melhor ou pior, porque na verdade essa espécie, em ambientes sem florestação, especializado em um tipo de formiga, então achamos que por causa dos tratamentos que são feitos nas florestações, ele precisa trocar para uma dieta mais ampla para conseguir subsistir. Então a gente identificou que esse poderia ser um dos impactos das atividades florestais nesse tipo de animais formicívoros. São forçados a mudar a dieta e, portanto, isso pode ter também consequências no fitness das espécies.
Outra família está presente é a família Odontofrinidae. Temos duas espécies no Uruguai. Uma delas, de amplíssima distribuição, é o Odontofrinus americanos, e outra que está restrita ao sul do país, que é o Odontofrinus maizuma. O Odontofrinus maizuma foi descrito em 2008 com base a populações de Cabo Polônio, também está presente no sul do Brasil. E a diferença entre eles, fora de algumas questões morfológicas menores, é que essa espécie aqui é tetraploide e essa aqui é diploide. Mas as duas são espécies que constroem tocas, elas apresentam um tubérculo metatarsal bem desenvolvido na pata posterior. Elas fazem esse tipo de refúgios e podem passar ali muitos meses e vão sair se reproduzir somente depois que tem uma chuva muito, muito forte. O girino tem um desenvolvimento razoavelmente rápido e tem um tipo de ambiente muito particular, principalmente, pelo menos no Uruguai, estão em áreas alagadizas de pradeira, raramente para encontrar fora de outro tipo de ambiente. Um trabalho que eu queria compartir com vocês, que nós fizemos faz um tempo com os Odontofrinus americanos, foi esse aqui. A gente pegou bichos de campo aberto, de campo natural, e comparou a condição corporal com os bichos coletados em áreas florestais, com pinos jovens, com eucaliptos jovens, com pinos velhos e com eucaliptos velhos. E o que achou foi que a condição corporal dos animais mudava conforme a idade do cultivo. E o pior, ou pelo menos o mais interessante, era que mudava significativamente quando comparado com as pradeiras. O que quer dizer isso aí? Isso aqui para nós foi uma chave interessante, porque nós tínhamos trabalhado nessas áreas florestais e não tínhamos encontrado grande diferença nem na composição, nem a diversidade de espécies de anfíbios. E parece como que os processos mais importantes na estrutura tinham mais a ver com a presença de poças de reprodução que com o tipo de ambiente. Mas quando a gente coloca uma lupa e analisa a composição das populações, aí a gente começou a achar esse tipo de impactos derivados da florestação. Então, são coisas bem mais sutis que somente perder o número de espécies. Talvez o número de espécies pode não cair tanto, ou pode não mudar muito a identidade de espécies, mas vai mudar significativamente a condição corporal dos indivíduos, e isso vai ter um efeito a mediano e largo prazo muito importante nas populações naturais. Provavelmente a gente não encontra grandes diferenças em composição, porque os solos estes de campo natural, durante muitos anos foram utilizados também para outros tipos de cultura. Foram abandonados, colocaram gado, e depois acima do gado vai a florestação. Por isso que também já está empobrecida essas comunidades que a gente usa, entre aspas, de testemunho para a comparação. Mas mesmo assim, esse indicativo da queda na condição corporal é uma coisa que a gente faz notar sempre para todos que estão trabalhando nesse tipo de estudo. Né? Bom, temos uma representante da família Phyllomedusae, que é essa aqui, que é um bicho muito emblemático, muito carismático. A gente chama de rana monito. Ela se desloca, embora tem discos adesivos similares àqueles que tem os ilírios, ela se desloca empolgada entre as ramas dos árvores, se assegurando como a mão toda, como se fosse um macaco. E uma das características mais interessantes dessa espécie
é um modo reprodutivo, ela se reproduz colocando os ovos aderidos a folhas, os ovos vão ficar ali alguns dias, 3, 4 dias, e depois vão começar a pingar os girinhos dentro da poça onde vai acabar o desenvolvimento. É uma espécie muito característica, muito fácil de identificar pela presença da pupila vertical, bem conspícua, mas também a coloração verde forte, para quem não conhece, um animal muito bonito, um animal de tamanho médio a grande, pelo menos em relação aos outros ilídeos que habitam em Uruguai, com colorações de flash, ou seja, colorações fortes nas regiões inguinais, nos lados do corpo. Ela tem um comportamento muito característico chamado de whipping behavior, que é um comportamento que consiste em se espalhar pelo corpo umas substâncias oleosas que, em teoria, ajudam a evitar a dessecação. Enfim, um animal típico também de ambientes de mato perto de corpos de água. Difícil achar esse animal em áreas que não tenham vegetação nativa. Ela não se dá muito bem na área de vegetação exótica. Bom, e a última família que eu queria falar é os ranídeos. Como vocês sabem, na América do Sul, a família Ranidae somente está presente acima das regiões tropicais, como em algumas espécies que chegam até Bolívia, o norte do Brasil. Mas talvez uma das espécies de maior distribuição a nível mundial seja essa aqui, a Lithobates castevianus, que chama de rana toro ou gatouro, né? Que não é uma espécie nativa, é uma espécie exótica. Ela foi introduzida, que nem aconteceu em todos os países onde foi introduzida, com fins de acuicultura, mas rapidamente consegue se escapar, fugir dos criadouros e atingir os ecossistemas naturais. Essas aí são fotos de girinos coletados lá no Uruguai. Essa aqui é uma foto do Brasil, do Daniel Lerman, mas isso aqui são todos bichos de Uruguai. É uma espécie que pode atingir comprimentos muito importantes, pode ser muito grande, pero mesmo maior em tamanho que qualquer das espécies dos anfíbios de nossa fauna. E principalmente ela vai comer de tudo, mas vai comer outros vertebrados, especialmente anfíbios. Tem muito trabalho feito, pelo menos aqui no Brasil, com dieta dessa espécie, e os anfíbios parece que são os presas mais frequentes, provavelmente pelo fato de compartilhar espaço-temporalmente com uma espécie invasora aos mesmos ambientes, não? Esse aqui é um trabalho que fizemos faz um tempinho com populações uruguaias. Aqui a gente se focou na capacidade de estruturar comunidades que tem essa espécie invasora, e a gente encontrou que onde está a gato-ouro quase que desaparece nos outros anfíbios, não tem girino de nada, nem sequer de iguana pulquer. Infelizmente, cada ano tem novidades que as populações silvestres parecem continuar mesmo nas áreas onde foram reportadas pela primeira vez. Na época que a gente fez esse registro aqui, nessa área, tinha 4 populações, agora tem mais uma população nessa região daqui, perto do limite oeste de Montevideo. E essa que a gente estava reportando aqui é uma população de São Carlos, que fica ao norte de Punta del Este, na zona mais alta da bacia do Arroio Maldonado, que é um arroio que chega até o Oceano Atlântico, mas que tem umas áreas alagadiças onde habitam melanofílicos montevidenses. Então, por isso que a gente ficou tan preocupada também por essa nova população. Essa daqui é uma população complexa também, porque está em uma área de difícil acesso, fica perto da nascente de alguns
arroyos da bacia do Rio Negro, que é um rio que atravessa o Uruguai tudo, de aqui até aqui. Então, se os bichos atingem a bacia do Rio Negro, podem atingir quase que qualquer área de nosso país. Esse bicho foi trazido como animal para a aquacultura, mas hoje a ranicultura no Uruguai quase não tem importância nenhuma do ponto de vista econômico, acho que somente um ranário ainda funcionando, mas muitas vezes os ranários, quando deixam de funcionar, são abandonados e os bichos ficam soltos ali. E por isso que a gente encontra, perto dos ranários, populações viáveis dessa espécie tão complexa. Nós tentamos sumarizar, resumir todo o que a gente sabia do estado de conservação dos anfíbios de Uruguai no livro vermelho, que a gente publicou no ano 2019, fazendo não somente uma listagem das categorias de ameaça, mas também tentando estabelecer quais seriam as causas principais das ameaças para os anfíbios de nosso país. Nós encontramos que daquelas 48 espécies de anfíbios nativos que têm populações silvestres, tem 12 em alguma categoria de ameaça. 4 delas são data deficient, ou seja, insuficientemente conhecidas, ou seja, que a gente não tem dados para fazer um tipo de categorização. Tem 4 chamadas de quase ameaçadas, ou seja, que embora não cumpram com os critérios, provavelmente em pouco tempo vão cumprir. E depois, bom, quase a metade são uma preocupação menor, ou seja, que são o que chama de least concern nas categorias do ICN. Uma delas a gente não evaluou por uma espécie exótica, que é a ratouro, não? Bom, entre as espécies ameaçadas encontram-se, por exemplo, os ceratófilos. Entre as espécies com uma grado de ameaça um pouco maior, tem todas essas que estão aí na lista. Muitas delas são ameaçadas porque elas atingem nosso país somente de modo marginal, como pode ser, por exemplo, o Drosophilus nanus, somente lá no noroeste, ou pode ser Disapsus limelus, que é a boiadora, que também só atinge umas poucas localidades do noroeste do país. Mas tem outras das quais ainda a gente não tem muita ideia do que acontece com as populações naturais. Por exemplo, o Physalimum farnandense, que é uma espécie muito rara no Uruguai, também os últimos registros são de 1970 e um pouquinho mais. Não? E depois tem algumas espécies em peligro crítico. Bom, o montevidense, que a gente já falou, o Menophryscus langonei. E esse bicho aqui, que para nós é uma espécie em peligro crítico, Electrodactylus furnarius, que não é uma espécie provavelmente de grande preocupação lá no Brasil, mas sim em nosso país, pelo fato de ocupar uma área bem pequena e totalmente impactada pela atividade florestal. Quais são as principais causas que levam a essa situação? Bom, uma delas, talvez a mais importante no sul do país, é o crescimento, o acréscimo da fronteira urbana. Por quê? Porque essas regiões costeiras são muito apreciadas para desenvolvimentos turísticos. Isso que vocês veem aqui é um empreendimento turístico que está acima das áreas de dunas, perto de Punta del Este. Isso fica entre Punta del Este e Laguna Garzón. Não? Um empreendimento novo. Numa época aqui, onde está tudo isso aqui, havia umas grandes dunas, poças, com janofriniscos, enfim, e agora temos essa zona de Gilacer, que por supuesto já não tem nenhum anfíbio nessa área. Com o acréscimo dessa fronteira urbana, diminuem os sítios de reprodução, diminuem os sítios de refúgio, então as espécies começam a desaparecer. No caso de Menophryscus montevidense, a gente conhece razoavelmente bem, porque tem registros históricos nas coleções. Por exemplo, hasta 1985 a gente achava até em Montevideo
exemplares dessa espécie. Ali, depois dessa data, já desapareceu. Hasta 1989 hallaba nessa região daqui, que é o departamento de Canelones, que é uma área também de interesse urbanístico. Hoje a gente não tem certeza o status das populações de Maldonado, aqui ficaria Punta del Este, mais ou menos, e as populações mais razoavelmente boas somente estão sobrando aqui no departamento de Rocha, mas também ali a fronteira urbana está se acrescentando. Outra causa muito frequente de desaparecimento de espécies é a transformação da nossa matriz produtiva, principalmente florestação e soja. São os dois empreendimentos mais importantes em superfície que tem no Uruguai. Isso leva à fragmentação, à perda de qualidade dos hábitats, o acréscimo dos empreendimentos de grande escala leva a uma importante transformação da paisagem. Há uma perda de heterogeneidade ambiental, tem trabalhos bem legais feitos aqui no Rio Grande do Sul, com esse tipo de agroecossistemas, e diminui, obviamente, a qualidade dos ecossistemas naturais pela utilização dos fitossanitários, que a gente já falou alguma coisa com os experimentos feitos com Boana pulquela. Por exemplo, os inseticidas, que podem simplesmente intoxicar os anfíbios ou intoxicar as presas e depois bioacumular esse tóxico nos corpos dos sapos. Os herbicidas, que podem apresentar efeitos quanto crônicos quanto agudos, como aqueles que a gente mostrou nos núcleos das células da Boana pulquela. Os fertilizantes, principalmente os nitratos, fosfatos, que são colocados nas terras em quantidade excessiva e acabam dentro dos corpos de água, acrescentando a disponibilidade de nutrientes, provocando o que a gente chama de colmatação, que é a transformação daqueles corpos de água lênticos em áreas que já não são alagadizas e perdem espaço para se reproduzir. Também tem efeitos sinérgicos entre qualquer desses três tipos de compostos, e tudo isso está afetando as populações naturais. Isso para que vocês tenham uma ideia, o acréscimo das áreas que estão sendo florestadas por pinos e eucaliptos. Isso aqui é um gráfico com o acréscimo da área destinada para a soja. Então, cada vez mais estamos invadindo ecossistemas naturais com esse tipo de empreendimentos que têm paquetes tecnológicos sumamente agressivos com o ambiente. Estamos falando que hoje, entre a florestação e a soja, tem quase 3 milhões de hectares comprometidas, que é uma quantidade muito importante se vocês levam em consideração que o Uruguai tem 17 milhões de hectares, ou seja, quase 20% da superfície do país está sendo transformada por esse tipo de cultivos, de culturas. E a terceira causa que a gente identificou é a presença de patógenos. Por enquanto, o Batrachocryptum dendrobachides, que é aquele fungo que já falei, ele foi detectado primeiramente em criadeiros de ratouro, faz uns quantos anos, já lá por 1990, alguma coisa, depois em girinos e finalmente em anuros adultos. E bom, a gente já conhece as consequências desse fungo, né? Ele produz lesões nas áreas com queratina, na pele dos sapos, na pele dos girinos, nos bicos do girino, na boca. Então, pode ser lesões que impedem o animal alimentar-se corretamente, ou lesões na pele que fazem com que ali perdem a capacidade da pele de defender do meio externo e começam a ingressar nela micro-organismos, enfim. E acaba levando o bicho à morte. Né? Bom, o que a gente está fazendo? Bom, desde a nossa faculdade, fazemos dois tipos de ações que são as mais evidentes. Né? Primeira coisa, a gente trabalha em pesquisa, eu mostrei alguma coisa que foi feita, mas nosso grupo tem também outras linhas que têm a ver com a conservação.
E a outra coisa que nós fazemos é a formação de recursos humanos, porque nós somos uma instituição de ensino, não somente de pesquisa. Então, uma parte importante do nosso trabalho vai destinado a conseguir que as novas gerações se entusiasmem, gostem desse tipo de temas, e se envolvam e se formem nele. Mas a terceira coisa que nós fazemos, pelo fato de que nossa universidade é uma universidade pública e tem um compromisso social que deve ser bem forte, é o trabalho de conservação das unidades de extensão, das atividades de extensão da faculdade. Por exemplo, esse cartaz que você vê ali foi feito com o apoio da Fundação Rufford. A ideia foi colocar eles em todas as áreas protegidas do sul do país, advirtiendo a presença do sapito de Darwin, do monarquico montevidense, que não devem ser utilizadas as áreas de dunas para circulação de carros, para trabalhar perto de uma poça, tem que ter cuidado quando as pessoas têm que tirar lixo, não fazer perto das poças de reprodução, fazer uma circulação responsável, também da utilização responsável da água, enfim. E trabalhamos junto com as comunidades locais, que foram as que ajudaram a fazer o desenho desse aqui e a colocação nas áreas protegidas. Uma outra coisa que a gente faz é promover atividades de divulgação científica. Por exemplo, fazer guias, vídeos, enfim, que achamos também que é uma coisa importante tentar que as pessoas conheçam a fauna de anfíbios, porque é a única maneira de conseguir que as pessoas se envolvam na conservação. Hoje é impossível pensar em conservação de fauna sem ter uma aliança muito forte com as comunidades locais. Então, a gente também tenta chegar a todo mundo produzindo materiais que sejam para o público não necessariamente especializado, mas pelo menos interessado. Então, bom, a gente faz esse tipo de coisas, divulga, enfim, porque finalmente a conservação, como estamos falando, é uma disciplina que vai além da biologia. É uma disciplina que tem que ter um componente social muito forte para poder ter sucesso. Então, pessoal, era isso aí. Eu agradeço mais uma vez a PPG, a todos os organizadores. Peço desculpas se eu ultrapassei um pouco o tempo. Para aí que vou voltar para aqui. E aí a gente pode ver. Acho que aí posso ver vocês. Oi, professor, tudo bem? Muito obrigado pela tua apresentação. Eu acho que a Maria João, ela acabou, a internet dela não está bem, mas ela deve voltar em breve. Oi, Laura. Oi. Professor, eu tenho uma pergunta. Eu tive há uns anos atrás a oportunidade de, indo de direção ao Brasil até a Lagoa de Rocha e depois atravessar a Lagoa de Rocha. E ali sim tem muita especulação imobiliária. Eu vejo já que os terrenos estão sendo já terraplanados e marcados. Tem acho que uma vinícola ali, a Garzon, e eles, não sei se eles produzem azeite. Então, assim, dá para ver que daqui a uns anos aquela região toda vai explodir de prédios, né? Como que é o diálogo de vocês com os órgãos governamentais para, assim, para ter pelo menos um meio termo entre o crescimento urbano, econômico e uma contenção biológica? Bom, obrigado, Felipe, pela pergunta. Assim, nós tínhamos um diálogo razoavelmente bom com o Ministério do Ambiente. Obviamente não era o diálogo ideal, porque nós sempre tentamos ir um pouquinho além, mas pelo menos a administração anterior escutava a gente, perguntava, consultava. Agora isso ha mudado muito, e não somente porque a regulação da construção é uma questão que depende do governo central, sino também dos governos departamentais.
e tanto o governo central quanto o governo local tem mudado a cor política. Então, isso, sem querer falar em política partidária, não é ideia, bom, tem paradigmas diferentes de conservação. E agora está fazendo bem difícil chegar a eles, né? Infelizmente, o que foi durante muito tempo uma área bem preservada, aí onde tu falou, na Laguna Garzón, foi preservada por causa de que não tinha ponte para cruzar a lagoa. Tinha aquela balsa, então era bem limitado o número de carros que podiam passar de um lado para outro. Agora foi construído um ponte, então agora entre Punta del Este e grande parte da Costa de Rocha não tem nada que impede a passagem de pessoas. E vai se desenvolvendo aqueles empreendimentos, principalmente na área de bosques amófilos, que é uma área quase única. É bem parecido com o que tem perto de balizas, ali esse tipo de campo de dunas com pequenas áreas alagadizas. E eu acho que, infelizmente, vai se transformar. Minha esperança é que a outra barreira que tem, que é a Lagoa da Rocha, nunca seja construída uma ponte. E aí acho bem mais difícil, porque é uma barra bem maior, também a estrada é muito mais ruim. Então, eu acho que vai ficar a salvo. Se ultrapassarem essa barreira, já vai ser um absurdo, porque vai ficar totalmente unido La Paloma, que é o balneário grande, que está bem desenvolvido em Rocha, com Punta del Este. E aí vai ser uma loucura. Eu, pelo menos, sou contrário a fazer as ramblas. Ramblas a gente chama de essas estradas que vão paralela à costa. É melhor que passar longe da costa e, se quiser desenvolver algo, bom, entrar desde longe até a costa. Como se fosse como chama de um peine, não sei como se chama em português. Laura, ayúdame. Una estructura de peine, o sea, como es la Ruta 9, que tú llegas, por ejemplo, a La Paloma desde la Ruta 9. Para tú llegar en La Paloma, tú tienes que ir quase 30 quilômetros. Mas não é uma estrada que vai percorrendo toda a costa. Tu vai longe da costa. É como espinha de peixe, né? Elas vai... Exatamente isso. Muito obrigado, Felipe. Uhum. Então, esse é um desenvolvimento mais razoável e menos agressivo. Infelizmente, essa região está indo por também um modo de ver pelo caminho errado. Não somente para anfíbios, não vai detonar áreas de répteis, tem aves que são bem frágeis, alguns ecossistemas. Mas tu falou que não queria falar de política partidária. Eu penso o contrário. Que tu falou, conservação não é só biologia, e conservação envolve política. Eu acho que algumas coisas, em determinados momentos, têm que ser ditas, né? Sim, explicitamente, né? Justo com o partidarismo e tudo mais. Enfim, isso sim é um paradoxo da conservação, né? Entre o avanço econômico e social e cuidar dos nossos ambientes, né? Eu acho que é uma conversa muito muito peculiar, assim, tem que ser muito cautelosa, complexa. Felipe, sim, eu concordo contigo. Não falava em partidário no sentido que não vou falar que um partido é melhor do que o outro, mas política, com certeza, não tem como fugir disso. Não é só biologia, tem muito social. Tem uma pergunta no chat aí, tu quer que eu vou lendo e vou respondendo? A gente lê para ti, Raul. Eu não vou ligar a minha câmara porque a minha net está muito instável, mas acho que a primeira está lá bem para trás, da Natália, sobre se existe algum caso confirmado de ranavírus no Uruguai. Isso, estou indo para aí, estou dizendo aí a Carol Santos, bom dia, Carol, bom dia, Marcelo, a turma ali. E vais ter muitos parabéns e agradecimento pela palestra, foi excelente mesmo. Langostín, predador de girino, não sei, Maria João. Felipe Becerra pergunta aí se a região de Rocha é cheia de langostins. Langostins, que são? São crustáceos, né? Sim. Pois é, isso. Sim. Mas não, até onde eu sei, não. O que eu conheço aí é aquele... puxa, não lembro agora
de cabeça o nome científico, aquele que é comercializado, mas é de área, não é de água doce, é de água salgada, principalmente, de água... Ele entra só para desovar nas áreas de riachos. Eu, pelo menos, não conheço que ele seja predador de girina. Felipe, tem registros de Parastacus. Parastacus. Parastacus tem registro de Parastacus, mas não tem registro de predação de Parastacus. Pelo menos eu não conheço as girinas. Procambarus também não sei o que é. É um outro. É o lagostim vermelho, aquele invasor, aquele exótico da América do Norte. Não conheço se tem aqui, não conheço o bicho, não? Se deixar, ele come até os pés do pesquisador. Pode direcionar a pergunta, Maria, tu que está rolando o chat aí? A próxima é da Natália, que pergunta se existe algum caso de ranavírus. Isso. Tem um registro, mas é de ratouro, em criadouro, não em natureza. Pelo menos por agora, Natália, não sei. Tem um trabalho de Gali, não me lembro de cabeça, 1998, 99, mas é ranavírus em bicho de criadouro. Beleza, Raul. O Juliano pergunta se, as espécies de anfíbios e répteis no Uruguai estão avaliadas e balizadas pela IUCN, mas se existem algumas leis específicas ou algo semelhante para proteger essas espécies no Uruguai. Bom, o Uruguai tem uma legislação sumamente estricta, mas não é uma legislação eficaz. No Uruguai está absolutamente proibido. É a mesma pena tu pegar um girino que tu matar um cágado, é a mesma coisa. Mas é tão estricta que então é impossível de ser cumprida. Essa é a primeira coisa que a gente critica muito da nossa legislação. Agora, com relação ao ICN, nosso livro aí, que a gente mostrou, ele está incorporado à legislação atual. Então, teoricamente, na verdade, se tu quer fazer um empreendimento que está sujeito a estudo de impacto ambiental, tu tem que levar em consideração as espécies ameaçadas que estão ali e, se tiver alguma, então propor algum meio de mitigação do impacto. Mas, como nem todas as coisas estão submetidas para estudo de impacto ambiental, tu pode fazer um empreendimento e finalmente o Ministério te dizer tudo bem, mas não precisa fazer um estudo específico para isso. Então, também eu não sei se é muito eficaz. Ou seja, o diagnóstico está feito, que eles utilizam informações para depois fazer algum tipo de ação, exigir algum tipo de ação, aí já, como falou o Felipe, é questão da política, porque as políticas mudam. Porque quem avalia os estudos de impacto ambientais são os técnicos do próprio Ministério. Então, se não é exigido, por exemplo, você vai fazer um empreendimento, colocar um hotel na Costa do Rocha, mas se não é exigido um estudo de impacto ambiental que vise algum tipo de medida de mitigação para o impacto nas populações de menor risco montevidenses, então aquele que construi o hotel nem vai se preocupar com isso. Não sei se dá para entender. Ou seja, em teoria, a legislação incorpora as avaliações que a gente fez, mas nem sempre exige seu cumprimento, nem sempre considera que devem ser cumpridas pelo fato de que talvez, esse hotel tudo bem, aí onde vai ser instalado não tem problema com o melanofílico montevidenses. Entende? Não é uma coisa automática, é discrecional para quem faz a avaliação do trabalho. E às vezes os técnicos fazem a avaliação do trabalho, eles exigem, mas depois os políticos decidem que os técnicos erraram e não precisam exigir. Isso é um problema, acho, comum em toda a América do Sul. Em teoria, a Constituição brasileira é linda também. Isso. Mas sim, a gente fez a avaliação a nível nacional, segundo os protocolos da UICN. Marcelo está perguntando aqui se a Argentina, se a Mercy tem atualização. Não.
a último registro é de 1974 ou 77, por ali. E por enquanto não há registros recentes. E acho que sim, que não tem por que não achar, porque não tem uma barreira geográfica que separe a gente das populações do Uruguai e do Rio Grande do Sul. Mas também, o último registro é del este dali, uns 40 quilômetros da linha de Brasil, em um ambiente que agora já não existe mais, que é umas áreas de esse chama de Eryngium, não sei como é o nome comum da planta, Eryngium pandanifolium, é uma planta típica dos banhados que tem uns espinhos nas folhas. Bom, não me lembro agora de cabeça em português como é o nome, mas ele parece como as folhas de um ananá, assim. É gravatá, gravatá. Nossa audiência é a melhor, nossas pessoas são as melhores aqui. Obrigado. Então, uns gravatás de folha bem grossa, e ali é que estavam os bichos. Mas, e isso em Taim, eu estive em Taim e vi o mesmo tipo de ambiente, mas, por enquanto, em Rocha faz mais de 40 anos que não se encontra, né? Um parque indígena. Felipe, tenho um comentário. Não lembro se você, por acaso, falou dessa região na sua apresentação. Ah, tá. Parque Indígena da Região Protegida, na qual encontrei uma espécie de langostim. É tu, Felipe, aqui? Não, é um outro Felipe Bezerra. Esse é um grande pesquisador de lagostins. É o grande especialista em lagostins. Eu não vou dizer do mundo, mas ele é um dos grandes especialistas, assim, da América do Sul, com certeza. Un parque indígena, sí, conozco el parque indígena, una región protegida en la cual encontré especies raras de langostino que aparentemente tienen poblaciones distintas en otras áreas. Sí, pois eu não conheço assim, a espécie, Felipe, a espécie de langostim, mas a área conheço o parque indígena, e bom, mas é um parque que não é fechado, não é, que eu conheço pelo menos um parque aberto, tem pessoas que vão fazer um churrasco no fim de semana, acho que estamos falando do mesmo parque, e bom, sim, talvez que seria bom, com certeza capaz que já fez, entrar em contato com pessoas que trabalham com esse tema e passar o dado para eles, né, que com certeza deve ser super interessante de uma espécie que é tão raro assim, não? Mais alguém tem perguntas? Bom, deixa eu rolar aqui no chat. Tem mais alguma? Gravatá. Muito obrigado, Marcelo. Todo mundo me gritando gravatá. Obrigado. A gente deixou passar alguma pergunta, Maria? Eu acho que se ninguém mais tem pergunta, a gente vai liberar aqui o Raul, porque ele tem que dar o almoço aos seus filhotes. Então vou deixar a última pergunta para o Lucas. Sim, claro. Bom dia, professor. Oi, Lucas. Obrigado pela palestra, foi muito boa. Aprendi um monte. Eu queria saber que tipo de relação tem os anfíbios do Pampa mesmo, do Uruguai, com os que se encontram nas serras de Córdoba, esses lugares que têm influência pampiana. Como é que se dá essas relações, assim, se são espécies aparentadas, se são as mesmas? É isso. Obrigado. Não, obrigado a você, Lucas, pela pergunta. Não, nós temos muitas espécies em comum com a região de Serra de Córdoba. Eles têm espécies que são endêmicas da serra, né? Tem alguns lineares, alguns ilírios que são próprios de lá, mas compartilhamos grande parte das nossas espécies. Você viu aí o mapa que a gente colocou no começo da palestra, justamente uma parte do mapa. Ah, claro, agora já não estou compartilhando a tela, desculpa. Não, ia te dizer que dá para o mapa ali. Uma parte importante do Pampa atinge Córdoba.
y nos compartilhamos con ellos grande parte de nuestra fauna. Por ejemplo, que preguntaba o Marcelo, Argentioília, un intimante Siemersi, eles têm algumas populações que a gente acha que sea a mesma coisa, só que tem fenótipo um pouquinho diferente, e tem outras coisas que são mais próximas às áreas de influência da região chaco-missioneira do norte da Argentina. Bem, era isso, era mais curiosidade. Obrigado. De nada, Lucas. Obrigado a vocês, então. Laura, quer fechar a nossa apresentação? Em nome da disciplina, a gente agradece a tua presença. Raul, muito obrigado. Acho que ano sim, ano não, tu é figura marcada aqui no PPG Ban, né? Ou ano sim, ano sim, quando dá todo ano. Eu sou muito grato com vocês, na verdade, porque é muito importante para nós a relação com a URGS, não somente pelo fato acadêmico, mas também a razão pessoal. Tenho muitos amigos lá, tive a sorte de conhecer muita gente super legal, e meus alunos agora estão aproveitando também essa relação, estão indo para lá. É uma simbiose, né, professor? Isso aí, não. Eu fico super grato. Tomara que essa pandemia passe logo e a gente consiga voltar lá ao mais normal possível, porque na verdade a gente sente saudade. E desculpa pelo portunhol, mas a vezes me envergonho, depois eu me escuto e me envergonho. Foi perfeito, perfeito. Deu para entender. Raul, eu gravo minhas aulas agora, né, que são gravadas aqui nesse sistema, no Ficom, e eu não consigo me escutar depois. Porque eu não aguanto o meu sotaque. Que terrível. Eu também tenho sotaque, né? Então, eu faço 30 e nem vou dizer quantos anos que eu moro no Brasil, né? E o sotaque sempre muito forte. Mas foi muito boa a tua palestra. O idioma não... que bom. Totalmente entendível, totalmente. Obrigado pela tolerância. Não, que nada, tá super, super bem. Eu gostei muito que tu faz a abordagem da descrição da fauna e de como depois vocês fazem as pesquisas, né? E os resultados que dá, achei bem legal. E bom, muito obrigado e esperemos pronto poder fazer aquelas nossas disciplinas lá na estação agronômica, né? Fazer nos campos lá, fazer nos campos, campos bons, né? E aí uma saída de campo para o Pampa, e aí o Raul vem com a gente também. Louca para uma saídinha de campo. Isso mesmo. Então tá, muito obrigada, Raul. Muito obrigada, Raul. Um bom almoço para ti. Um abração. Beijão para todos, um abração. E tudo de bom. Obrigada. Bom, pessoal, bom fim de semana. Um abraço, se cuidem e bom almoço. E muito obrigada, Laurinha, por esta co-apresentação. Beijinho. Tchau, tchau.